Olá, como vai? Povo 100% alvos da graça, da misericórdia, do amor de Deus em Cristo Jesus. Estamos aqui mais uma Palavra Vida. Para nós é sempre um prazer enorme, né? Estarmos aqui em comunhão, você aí, onde quer que você esteja agora, nos ouvindo. Essa mensagem que é uma mensagem para edificar a tua vida, para abençoar a tua vida. Mas eu quero te pedir, não deixe de dar um like aí, né? Multiplique essa mensagem, envie para os amigos, os familiares, isso é muito bacana. Se você não é inscrito no canal, você precisa se inscrever, né? Isso vai nos ajudar, isso faz com que essa mensagem alcance a muitos, porque a plataforma entende que essa mensagem é relevante. Então, colabora com a gente, vamos juntos fazer uma rede para levar essa mensagem ao maior número de pessoas possível. Tá legal? Tá bom? Então vamos lá. Hoje eu quero propor para vocês o seguinte, desde que a gente iniciou a Palavra Vida, eu nunca dei uma explicação a respeito desse tema, né? Palavra, vida, tudo junto. Isso pode suscitar uma série de perguntas, né? Como por exemplo, como assim uma palavra só? Tudo junto? É justamente sobre isso que nós vamos falar hoje. Olha, esse é um trabalho que a gente desenvolveu, né? Nós podemos até dizer que seja um neologismo, né? Uma nova palavra. E o Palavra Vida foi pensado por nós e trabalhado de maneira proposital, com o objetivo de transmitir uma mensagem que seja nova, diferente do sentido original das palavras separadas. Palavra tem um sentido, vida tem outro. Quando a gente junta, a gente tem como objetivo, isso é proposital, né? Trazer uma mensagem para além do significado das palavras separadas. Tá legal? Esse é o objetivo. Bom, e aí a gente lançou mão de um método, né, de formação de palavras que se chama justaposição, que assim como a aglutinação é um processo de composição de palavras. A diferença é que na justaposição não há trocas ou perdas dos elementos formadores das palavras, que permanecem apenas unidos, sem sofrerem alterações na sonoridade, acentuação, quando há, ou mesmo na forma da escrita, que é o caso, palavra vida. Palavra vida transmite, né, uma ideia contida lá no trecho, né, de Gênesis, no capítulo 1, no versículo 3, quando Deus diz, haja luz, ato contínuo, houve luz. Essa é a ideia. A vida a partir da palavra de Deus, palavra criadora, né? Palavra geradora, palavra que gera a existência, que gera a própria vida, o fiat lux, né? No latim. A frase haja luz é a primeira palavra pronunciada propriamente, né, por Deus na Bíblia. É muito interessante isso, né? Na Bíblia, a presença da luz é a presença do próprio Deus. Palavra geradora da realidade, que permanece ativa, dinâmica, criativa da vida e mantenedora da mesma, que realiza-se de forma inteligente e, portanto, proposital a partir de um Deus criador que se revela na natureza criada, nas Sagradas Escrituras e de maneira definitiva na pessoa e obra de Cristo Jesus. Olha que interessante. Esta verdade, ela também se destaca lá no prólogo do Evangelho do apóstolo João, né, no seu capítulo 1, quando nós encontramos, né, as seguintes palavras: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ela nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens.
e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. No princípio era o verbo, palavra grega, logos, e no grego isso significa palavra, discurso, razão, verbo. Nós devemos atentar para isso. Veja que interessante, na versão internacional nós encontramos esse texto da seguinte forma: no princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus, ele estava com Deus no princípio, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que existe teria sido feito. Veja que interessante, a palavra, nessa versão fica claro, a gente consegue entender plenamente que essa palavra é palavra geradora de vida. E quando nós continuamos no Evangelho de João, né, e observamos aquilo que está escrito lá no versículo, um pouco mais adiante, no versículo 14, a gente percebe o seguinte, ele diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E o verbo, o Logos, a palavra, estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. João, ao dizer, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, destaca que Cristo é o próprio Deus, a palavra encarnada. Portanto, o que nós afirmamos com esse tema, com essa palavra, né, com a junção dessas duas palavras, é que a vida ela é gerada pela palavra, e a palavra é que gera a vida. E nessa dinâmica nós percebemos então o cuidado de Deus por nós, porque Ele nos criou. Mas por conta da nossa natureza, por conta do pecado, porque nos afastamos dele, Ele continua, não é, nessa ação e nos alcança por graça e misericórdia por intermédio do Cristo, a palavra. Então, a palavra que criou todas as coisas é a palavra que nos traz vida e vida em abundância. Está lá em João, não é? Para nós concluirmos a mensagem de hoje. Portanto, vejamos o que ele afirma lá em João, no capítulo 10, no verso 10, na parte B. Ele diz assim: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Veja, Jesus Cristo, o Senhor e Salvador nosso, é a palavra geradora de vida. Portanto, irmãos, vamos propagar o Evangelho da salvação em Cristo Jesus, o Verbo, fonte inesgotável de vida, palavra vida, palavra para você, palavra que muda a sorte, palavra que transforma o caos, a desorganização em ordem. Esse é o agir de Deus. E a partir da palavra de Deus, tudo se organiza. Se você ainda não abriu o coração para essa verdade, que o Espírito Santo esteja tocando e falando com você profundamente. Porque se você olha para dentro de si e percebe que a sua vida é um caos, se você olha para o seu casamento, se você olha para as suas experiências e não consegue encontrar ordem, viva a partir da palavra de Deus. Palavra, vida. Que Deus nos abençoe.